Estudo administração e quero trabalhar com branding. Como faz? Seja muito bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Guilherme Sebastiani. Eu sou Túlio Filho, professor na Brandster dos cursos de formação de preço e negociação e liderança criativa. E hoje a gente está aqui para responder a pergunta do Gabriel Nogueira, de Florianópolis. Sou estudante de administração e apesar de conhecer o canal há pouco tempo, a pergunta é antiga, ele já conhece há 3 anos, a gente está usando as perguntas antigas para regravar, que é aquelas que a gente não respondeu. Não paro de assistir seus vídeos por abordarem 2 áreas que eu amo, gestão de marcas e design gráfico. Além disso, tenho um grande interesse em trabalhar no exterior e com marcas internacionais. Como é que eu posso fazer isso? Obrigado pela atenção e muito sucesso. E aí, Túlio? Pois é, primeiro tem uma coisa bem legal aí com o Gabriel, porque eu me identifiquei. Eu também, enfim, tenho formação em design e em gestão. Né? Pelo que eu não sei se ele tem a formação em design também, mas e justamente o que mais me passou a interessar nessa... E principalmente na questão das estratégias de branding, foi a união da gestão com o design, porque tem tudo a ver. A gente cada vez mais está dentro das empresas, cada vez mais, espero eu, a gente tem, é visto com um valor, né, como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta administrativa, né? Olhando para a estratégia do negócio e não para a estética do projeto. Exato. E aí não só relativo ao branding, mas ao design de serviço e por aí vai, né? Então passa a ter um campo bem amplo. Em relação ao que ele está perguntando, essa questão enfim, como funcionam, né, essas estratégias de branding internacional, eu confesso que eu não tive ainda a oportunidade de desenvolver um planejamento, que é o que eu toco mais dentro dos projetos, é a área de planejamento voltado, né, para uma marca que quisesse fazer a internacionalização dela. Assim, o que dá para, de modo geral, assim, a visão que eu tenho é que as marcas, óbvio, se você pega as grandes companhias, enfim, elas já têm elas, de alguma forma, vêm com uma estratégia meio top-down, assim. Então, ela vai inserir a cultura dela naquele mercado, claro, tendo um pouco de atenção para as características, para a cultura, enfim, daquela região que ela está se inserindo, mas não é algo... Enfim, eu acho que muitas vezes ela vai testando para ver se vai dar certo aquilo mesmo. E é normal também essas grandes marcas internacionais contratarem grandes agências internacionais. Então, a chance de trabalhar nesse tipo de projeto é procurar uma oportunidade dentro dessas grandes agências, porque acaba sendo muito comum. Aí vai entrar, né, para as sopas de letrinha, assim, né, normalmente, né? Enfim, os grandes pools de agências que, enfim, que também incorporam estúdios de design em alguns casos, né? Mas eu acho que também tem... Aí, o outro lado, né? Ou seja, digamos que a gente está com uma marca brasileira que pretende a internacionalização, né? Que pretende a exportação e tudo mais. O que eu já fiz em algumas situações foi mais relativo por exemplo, a produtos, né? Então, embalagens, esse tipo de questão. E, na prática, é óbvio que tem um cuidado e um olhar muito forte em relação ao público que se pretende, porque o público tem outras características, tem outras dores, enfim, que você vai ter que analisar, e aí não tem muito como escapar disso, né? Aqui pra gente aparece muito demanda para a criação de um nome já prevendo a internacionalização, para não ter aquele problema de trocar depois. Sim. É aquela coisa, a estratégia de branding ela não pode estar dissonante da estratégia da empresa em termos comerciais ou em termos de awareness. Então, você tem que, como as coisas têm que caminhar juntas, se você de antemão já tem uma previsão de que vai internacionalizar ou que você busca esse mercado, o ideal é que no naming, na identidade, enfim, todo o processo, você já leve isso em consideração, porque depois fica mais difícil, né? No branding, o que a gente já fez e foi mais recente, quando a gente fala de internacionalização, é o posicionamento de uma gráfica aqui do Brasil, uma gráfica grande, eu não estou falando de gráfica local, estou falando de uma... Na verdade, eu até coloquei no Brand Book, não pode falar gráfica. É uma indústria de embalagens gráficas e que tem sede no México também, mas foi muito da cultura daqui para a unidade de lá com as adaptações. Então, internacionalizou o posicionamento. Outra que a gente fez foi a Plaenge, mas o foco todo foi Brasil e o posicionamento daí migrou para o Chile, onde eles também atuam. Só que para empresas de fora, a gente só fez também só projetos de design. Mas foi muito por conta de contato. Como a gente fez a identidade visual da Sebrae,
que é do grupo da Pilkington da Saint-Gobain, a gente acabou fazendo ali Kane no Chile, a Vasa na Argentina e a Vidrondino na Colômbia. Como a gente tinha um contato com a área de supply aqui no Brasil da PepsiCo, e esse executivo foi para a Monsanto, no momento que eles criaram uma marca interna da Monsanto Internacional, ele chamou a gente porque conhecia, então veio muito de oportunidade de contato mais do que uma busca ativa de trabalhos internacionais. Mesmo o outro trabalho picadinho que a gente fez para Angola, Portugal, Alemanha, tudo sempre foi rede de contatos, então ampliar o networking pode ajudar. E aí também, talvez um caminho mais fácil, entre aspas, seria trabalhar, né, com uma multinacional. Então, por exemplo, nós lá atendemos durante um tempo o Grupo Sonai, é um grupo português, enfim. Durante um período esteve cá no Brasil, tinham alguns segmentos de mercado, que são os mesmos segmentos que tem em Portugal, e um deles era o segmento de pisos. Eles tinham... Enfim, depois isso virou uma bagunça, porque eram duas grandes empresas, uma chilena, inclusive, que era a Arauco, e outra que era o Sonai, se juntaram e virou uma só empresa mundial. E virou uma bagunça, e aí a arquitetura de marca também vai para o espaço, né? Mas, na altura, eram separados, eram super concorrentes, e nós fizemos um projeto para o Sonai Brasil, que deu tão certo que eles quiseram implementar em Portugal. Legal. Então, mas veio daqui para lá. Exatamente. Então, assim, isso tem... minto. Não foi implementado na Sonai Portugal. Foi implementado na Sonai França. E é que a sede da Sonai é Portugal. Mas isso pode acontecer. É um caminho, acho que mais natural, né, de conseguir desenvolver projetos dessa natureza, assim. Agora, tem uma outra questão também. Hoje, enfim, a gente tá... Aquele chavão da economia global, né? Não precisa nem dizer, né? Então, talvez mais viável você conseguir desenvolver um projeto com uma empresa de fora do que há 20 anos atrás, que a gente não tinha nem contato com esses caras. E onde muitas vezes eles olham a contratação de uma empresa no Brasil como uma oportunidade de contratar um estúdio talentoso com um custo menor. Especificamente em Portugal, vou falar um pouquinho disso porque eu estou os últimos 5 anos lá, né? Mas aí, então, agora todo o teu trabalho para o Brasil é internacional. Sim, de certo modo. Mas, assim, nós tínhamos uma expectativa de entrar rachando, né? Como dizem, assim, né? Entrar com a corda toda lá. É claro que teve, enfim, ninguém esperava que ia haver uma pandemia, isso quebrou todo mundo e tal. No meio do caminho da tua mudança. Exatamente. Mas um ponto que e a gente tinha muito esse conceito de que, assim, vou atender Portugal, a entrada para a Europa, isso facilita tudo, né? Mas o fato é que, assim, a gente tá aqui no Brasil, a gente tá trabalhando com um mercado de 200 e poucos milhões de consumidores. Portugal tem 10 milhões de consumidores. É menor do que a cidade de São Paulo. Exatamente. A população de Portugal é igual à população do Paraná. Assim, isso dá um pouco a dimensão do mercado. É óbvio que também existe menos estúdios, menos empresas que trabalham com branding. Entre aspas. Contratar local em vez de contratar fora, até por essa questão de migração. É isso que eu ia chegar. Se você tem duas empresas com o mesmo nível de competência, ele vai optar pelo português. Ele não vai optar pelo brasileiro, entende? A não ser que ele tenha algum motivo especial, assim, que normalmente é uma coisa meio exótica, assim, né? Então, assim, ele quer trazer um pouco, enfim, da criatividade ou até mesmo da nossa referência, da nossa referência. E, assim, sendo honesto, lá existem excelentes empresas, né, de design, enfim, com portfólios animais, assim, mas a gente tá um bocadinho na frente deles. E mesmo assim... Até pela competição maior, força isso. Exatamente. E até pela característica da própria formação dos profissionais. O design lá tá muito ainda ligado às belas artes. Então tem um pouco essa relação, assim, sabe? Essa relação, essa ligação com a gestão, que é o que... Isso tá muito mais presente pra gente aqui do que lá. E aqui ainda tem muito preconceito quando a gente fala dos centros universitários, de trazer a questão da administração do negócio, ainda tem um certo preconceito com aquela ideia de mercado, mas está diminuindo. Sim, mas assim, então, só retomando, ainda tem um outro... Ok, então fomos para lá e tal, não foi isso, assim, ou seja, nós nos enganamos, na verdade, né, nesse sentido. Então é um mercado com bem menos oportunidades do que aqui. E essa questão de entrada na Europa, esquece, porque não é assim que funciona. O fato de você estar em Portugal não te acrescenta. Portugal, por exemplo, é a China europeia, assim, né?
é o país que tem o menor custo de vida, os menores salários. Tem um pouco essa questão dos outros países buscarem mão de obra em Portugal, mas essa mão de obra mais técnica, eu não vejo isso dessa forma, assim. Mas enfim, eles vêm tentando furar essa bolha, tem atendido, eu vejo assim, os estúdios atendendo muito o mercado americano, principalmente, e o mercado britânico, são dois caminhos, assim, porque do lado ali eles têm os espanhóis, que, enfim, também tem um trabalho bastante interessante, e do ladinho tem os italianos, né? Então é difícil, assim. Então estão numa competição séria ali. Mas de novo, assim, eu acho que quando a gente pensa um pouco nessa questão, né, de atender para marcas de fora e tudo mais, eu acho que se você se posiciona para buscar esse mercado, as chances aumentam. Agora, tem que se pensar. A questão que não ficou tão claro o que ele faz das duas, né? Se ele é mais da gestão ou se ele é mais do design. Né? Eu vejo também muito lá, mais do que aqui, você tem os brand managers, né? Então, isso já é bem comum, né? Lá, esse cargo, vamos dizer assim. Então, até uma coisa que, de repente, ele pode buscar. E aí, sim, entrar numa grande empresa, subir na carreira para gerir marcas por dentro. Exatamente. Não como um prestador de serviço, né? E sim como um designer ou um gestor que está alocado na empresa, né? Eu acho que, por fim, tem a questão de aprender idioma, que é o que eu acho que abre mais portas. Aí esquece, né? Não tem o que fazer. Sem isso, não tem como. Sim. Eu lembro 3 casos para comentar. 2 deles são de Goiânia, do estúdio BR Bauer e da Nitrocorps. Eles conseguiram bons trabalhos internacionais na época, justamente fomentando um portfólio, assim como o estúdio coletivo daqui de São Paulo, mas numa época em que havia uma escassez de portfólios online de qualidade, ainda mais com o perfil criativo que eles tinham. Então foi algo que eles buscaram, no caso do estúdio coletivo, foi o pessoal da Mountain Dew que procurou eles aqui para fazer uma arte para um projeto, e nesse caso foi mais uma porta de entrada pela ilustração, mas era um período em que você tinha essa escassez de portfólios criativos ao redor do mundo. Eu acho que a tecnologia de alguma forma te dá hoje espaço para colocar isso, mas também o número de concorrentes é muito maior. Então, se for pelo lado não da gestão, mas do design, realmente tem que estar num nível, numa oferta diferenciada do que é o comum que vai se encontrar. Sim. Portugal tem um site chamado industriacreativa.pt, que é um Behance português, enfim. Então, por exemplo, se ele for um designer, de repente ele pode fazer esse cadastro aqui, ele não precisa estar lá, só vai pagar em euro, porque é cobrado, né? É um serviço pago. Mas é uma forma de você ter um portfólio que está disponível para empresas de lá e da região, enfim, né? Devem ter equivalentes em outros países da Europa, talvez. Tem que garimpar, né? Você tem essa informação porque você está lá e você teve acesso, mas talvez existam dessa forma. Sim. Mas acho que é assim, tipo, 5 euros por mês, uma coisa assim, não deve ser uma coisa muito cara, não. Mas é exatamente, inclusive assim, visualmente é quase igual ao Behance, assim, não tem muita diferença. Mas, de novo, voltado pra lá. E aí organizar o portfólio em inglês, em espanhol, sim, total. Também já direciona. Total. Perfeito. Então, essa foi a primeira de uma série aqui de 4 vídeos que a gente vai fazer com o Túlio. E se você quer continuar recebendo o nosso conteúdo, dá aquela dedada no like, compartilha com alguém que esse conteúdo vai chegar não só para você, mas para pessoas como você. E também, se você não der like, não curtir, a gente vai abandonar o projeto. Então, se gostou, ajuda a gente, apelando assim para a emoção. Mas é isso. Valeu!